Esse documento que será anunciado em seguida é uma revolução na ética, de política e religião, para novos conceitos de visão social de acordo com o que espiritualmente me aconteceu, como vai explicar o vídeo em diante. Observações. Esse projeto envolve fontes espirituais como sonho e interpretação por 2 sonhos distintos, que me ocasionou em minha vida. Fica claro que não é necessário crer nessas fontes divergente, embora há muitas igrejas que não concordam com essa visão, mas fica o projeto que supera qualquer expectativa, acima de qualquer objetivo que seja sonho ou dúvida pela humanidade. Tire suas próprias conclusões sobre o futuro do Brasil e mundo pelo projeto que seguirá adiante. Atenção a todas as igrejas do esférico evangélico, de todas as culturas e raças, onde homens e mulheres que se dispôs à justiça do evangelho, que se comprometeu do púlpito ao altar, dos santos, de glória em glória, até a hora final deste século. Me foi designado eu, o Ricardo, de 44 anos, orientado pelo Senhor, através do Espírito Santo, um propósito que me envolveu 2 sonhos distintos, que me levantou eu, o Senhor, a autenticidade de um projeto para conhecimento de todas as igrejas, o que seguirá por este documento de áudio e vídeo. O Senhor vai especificar aqui uma nova razão espiritual para um novo procedimento de política congregacional de qualquer intercongregacionalidade cristã, por um senso corporativismo de cultura filantrópica humanitária, que até então não opera entre igrejas de classe A, B e C. Esse projeto, que será autentificado em seguida por nome AFUP, atenção, ele não é de nenhuma particularidade pessoal ou ideológica em toda a sua dimensão. Me foi instituído por 2 sonhos distintos que me aconteceu para conhecimento de todas as igrejas, que pelo Senhor vai estabelecer uma política soberana para todas as raças e culturas de todas as civilizações da Terra. Esse projeto será governado por uma mesa que em sua volta há um corpo de 12 cabeças para sua diretoria e direção, onde cada um desses parlamentos será de comunidades intercongregacionais, como entenderá nesta documentação seguinte. Atenção! Esse projeto AFUP não desintegrará nenhuma obra social já existente de qualquer ministério congregacional ou entidade cristã. Ele será uma soma para mais empreendedorismo de missões sociais. Mas aqui, o Senhor vai envolver uma idoneidade colaborativa de todas as classes e culturas. Uma generosidade promissora jamais vista até então. Mas atenção por essa exortação. Esse áudio e vídeo, que representa aqui os desígnios do Senhor, por todas essas documentações que me foi inspirado e escrita e seguidamente autificado, amados, não deverá ser retido em sua consciência, limitando o desconhecimento de outros promitentes. É necessário que todas as autoridades deste país, Brasil, sem exceção de sua constituição ministerial ou comunidade, se autentifique essa verdade do que será feito pelo que determinou o Espírito Santo para o chamado de todas as intelectualidades e consciências de todas as igrejas, de povos, línguas e nações, para benefício de seu povo. A virtuosidade que me veio por esses 2 sonhos distintos que me aconteceu, segundo o propósito de nosso Senhor,
será esclarecido dentro desse testamento tudo o que me aconteceu para o propósito de todas as igrejas, levando desde benefício a infraestrutura, evangelização, sistematização para uma nova política, um novo império social e reestruturação para obras missionárias e tantas outras dádivas que manifestará aqui por essa riqueza desse alto ministério de glória. Amados, essa obra, o Senhor me deu a autenticidade social de um alto nome chamado Ação Filantrópica da União Participativa, singularmente por nome abreviado AFUP, que será o sobrenome de todas as igrejas, que juridicamente deve ser reconhecida diante das leis dos homens. Muito bem, meus amados. Lembrando, eu não quero me exaltar aqui, embora é o Senhor que é a vivacidade desse motivo, o porquê me levantou para este projeto. Mas ao pouco que eu vou falando de mim, entenderá o porquê estou a essa responsabilidade de autoridade e poder. O porquê me foi designado a esse chamado. Eu, o Ricardo, eu me titularizo como crente tradicional. Prefiro as revelações da literatura bíblica, mas também não nego as revelações que diz o profeta Joel, Atos 2,17, todo mundo sabe, que nos últimos dias velhos sonharão sonhos. Pois me aconteceu, meus amados, eu tive sonho, e nele tive visão do que será para todas as igrejas por daqui em diante, segundo o que me aconteceu, enfim. Eu tenho 44 anos e o Senhor me autentificou a sua justiça através desse sonho, que ocorreu na minha vida para benefício de suas igrejas. Eu quero que fique bem claro, lembrando que ainda quando estive lá no Brasil, eu tive tentativa desse projeto e fui em 12 igrejas com o projeto em pauta e deixei lá o que me permitiu o Senhor, para que fosse dada a eles a entender esta palavra pelo qual o Senhor me levantou, para que fosse dado a entender a eles o projeto que deveria manifestar por daqui em diante. Mas poucas delas me deram por atenção. E uma delas até me repudiou agressivamente e me retirou do culto acontecido, por eu ter pedido espaço para uma mensagem que me ordenou o Senhor ali naquele momento. E outra das 12, sendo 2, me taxou como falso profeta. Mas eu sabia disso, meus amados, porque o Senhor me revelou em sonho que isso aconteceria. O Senhor me trouxe esse conhecimento através de um sonho, o sonho do tigre negro. Preste atenção no que o Senhor tem me mostrado. Amados, em uma certa noite, o Senhor me levantou em sonho e me levou em uma alta estrada. E chegando lá, me deparei de frente de um tigre negro. E eu estava em mãos com uma ferramenta pontiaguda de uns 30 centímetros, do tamanho de uma lima. E eu golpeava esse tigre com todas as minhas forças. E golpeando cansavelmente, via e percebia que ele mantinha de pé, como se nada tivesse acontecido. E desistindo de tantos golpes, deixei aquele tigre e segui pelo meu caminho. Em uma certa distância, olhava eu para trás e percebi que ele estava de pé, como se nada tivesse acontecido. E naquela mesma hora, o Senhor me despertou do sonho,
e acordando naquele momento, entendi que o Senhor estava para me dizer algo. E naquela mesma hora, coloquei o meu joelho no chão e pedi ao Senhor que me desse entendimento sobre aquele sonho. E o Senhor me disse, meus amados, aquele tigre negro era as igrejas. E aquela ferramenta pontiaguda é o projeto AFUP, pelo qual vós está conhecendo agora. E quando eu golpeava aquele tigre com todas as minhas forças, era o projeto que eu representava a eles. E quando ele se mantinha de pé, ainda que eu golpeasse e não caía, era a resistência que ele tinha, apenas de receber aquela palavra, recepcionar, mas não absorver como se fosse uma mensagem ou como de fato é uma palavra pelo qual o Senhor ordenou para que fosse dado a eles. A posição que ele se mantinha era um ato de negligência, por não ter caído nos golpes que eu dava. E todos aqueles golpes que eu dava através desse projeto representava todas as afirmações que o Senhor trouxe por toda essa virtude desse projeto, para que fosse dado a entender a eles o que será por daqui em diante para o futuro de todas as igrejas. Lembrando, esse projeto que eu levei para eles não representava nenhuma autonomia da minha parte, e sim pela visão pelo qual o Senhor me deu para que fosse dado a eles a entender. Amados, mas isso será de testemunho de que falo e falo com a voz do meu Senhor por todas essas razões aqui. Mas o porquê de eu estar a esses procurado, me foi dado autoridade e poder em nome de um projeto vindo do Senhor e não da minha própria autonomia, porque o Senhor precisa unificar as suas igrejas e erguer uma nova bandeira para o nosso progresso. Amados, eu sou casado e não tenho nenhum estudo que me compara hoje um homem no altar, e não tenho nenhuma formação acadêmica para que me representa um título de conhecimento. Mas o Senhor, pela sua autoridade e poder, pelo seu propósito, me levantou para que fosse eu testemunho de um projeto que fará mudança para todas as igrejas, através de um novo processo que será movimentado por esse projeto por daqui em diante. Agora em seguida, antes do segundo sonho, que modelará o porquê de tudo que está a ser autentificado, vamos trazer a ilustração jurídica e operacional e gerencial dos pontos primordial de toda essa mesa diretórica e intercongregacional, de toda essa difusão eclesiástica e executiva dessa operação AFUP. Diretoria. Agora vamos entender o fundamento principal dessa obra e compreender como deve se estabelecer todos os membros participantes diretóricos dessa união. Muito bem. Esse projeto deve se estabelecer com as seguintes características para sua organização, enfim. Segundo o que determinou o Senhor para que fosse entregue a vocês, o que deverá ser então? Essa união filantrópica deve se submeter a uma mesa ilustrativa no poder de consciência cristã, em um concílio congregacional de 12 cabeças intercongregacional para sua política de governabilidade filantrópica. Essa mesa de autoridade e poder deve ser regida pelas medidas jurídicas,
para sua fundação em respeito de autoridades oficiais. Mas vamos seguir então. Essa mesa de política parlamentar do projeto AFUP, todos os 12 membros oficiais dessa união, me permitiu o Senhor uma durabilidade de governo em uma medida de 12 meses oficiais. Assim, seguirá para novas eleições para outros parlamentos, sendo esses de qualquer parte do Brasil, mas sendo esses membros afiliados à União, do poder pastoral e ministrante da justiça do Evangelho. Essa mudança de diretoria é para prevenção contra as fraudes e corrupções, ou seja, para que evite o futuro contra qualquer contradição que venha protestar a justiça contra esta fundação. Todos os membros de autoridade, segundo sua filiação cooperativa, deverá se constituir ao número de identificação para se sujeitar às eleições de cargo, dentro de um grupo numérico para oficializar novos regentes. Essa fundação primitiva, para concretizar os 12 membros parlamentares, para estabelecer a mesa corporativa, fica agora a consciência para os que não protestaram esta revolução entre nós, agindo pela fé e perseverança. E só por aí que prosseguiremos para os passo a passo que vamos caminhar para o futuro dessa geração. Que você tenha um bom discernimento no que o Espírito lhe traz a entender sobre esse alto ministério. Obrigado pela sua atenção. Muito bem. Por todos esse circuito que eu venho proferindo essa mensagem de uma obra que trará ao Senhor a existência daquilo que ainda não existe e o porquê essa visão de fé. Eu não estou aqui com orgulho de ser melhor e maior que muitos que já alcançaram sua meritização no altar. Às vezes, até questiono a Deus e pergunto: por que eu, Senhor, um pequeno agricultor, perdido aqui em meio às vegetações, enquanto outros lá, perto das possibilidades e já diplomado, sendo eles mais autênticos do que eu? Embora a palavra do Senhor diz que Ele confunde os fortes pelo fraco, e como sou fraco diante de muitos que já têm as próprias procedências por esse trabalho. Mas o que fazer se Ele pretende assim o nosso Senhor? É momento de entender que por tudo que foi feito pelas igrejas, amados, ainda não atingiu o impacto que deveria. Mas por isso que estou aqui para levar essas profecias, que numérica, grandes fatores que deveria ser corrigido pelas nossas próprias intuições. Por essa obra que agora vai manifestar a FUP, independente se seja pentecostal, neopentecostal, carismática ou tradicional. O chamado é para todas. Existem tantas outras coisas a ponta a se definir. Quem tem ouvido, meus amados, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos entender o segundo sonho, que vai arquitetar a espiritualidade de toda a verdade desse projeto AFUP. Muito bem, meus amados, e simples ouvinte dessa visão, pelo qual está a entender sobre este sonho que aconteceu na minha vida. Lembrando, este é o segundo sonho, sendo o primeiro do tigre negro. Mas atenção, eu quero que preste muita atenção nesta revelação, porque esta palavra é fundamental para essa geração por daqui em diante, e porque o Senhor precisa falar com todas as suas autoridades debaixo desse céu. Muito bem. Bem, este é o sonho que me aconteceu.
Em um certo momento da minha vida, o Senhor me levantou em sonho e me levou em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra, onde, em minha frente, eu via milhares e milhares de pés de frutas. E olhando eu para todas aquelas árvores, notava que todas elas se mantinham carregadas de frutas. Mesmo que sumia à vista, eu percebia a cada uma delas. É certo que quando você olha para uma vegetação em longa distância, você só vê verde e nada mais além de verde. Mas ao contrário dessas aqui, notava eu que todas elas se mantinham em seus devidos lugares, mesmo que sumia à distância, mas não me confundia a vista pelo que eu podia ver. E quando eu fixava os meus olhos naquelas frutas, percebia que aquelas árvores estavam todas carregadas. Mas o interessante é que cada uma delas, mesmo carregada, mantinha cada uma daquelas frutas em suas cores distintas. Atenção! Cada uma daquelas frutas em suas cores distintas, cores diferentes que eu nunca antes havia visto, pelas diversidades que ali se encontrava. E naquele momento estava eu com o cesto em mãos e me preocupava eu em colher todos aqueles frutos, todos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora, o Senhor me tocou pelo ombro e disse que não deveria eu colher aqueles frutos até que fosse dado tempo, dia e momento para que eu fizesse tal coisa. E ouvindo essas palavras, com todo entendimento, me guardei daquele momento. E naquela mesma hora, me recolhi do sonho que me aconteceu. E logo ao despertar daquele sonho, acordei e, confundido, pedi ao Senhor em oração sobre aquele sonho e entendimento, porque sabia eu que aquilo era uma visão que me foi dado sobre alguma coisa que o Senhor falaria por intermédio da minha vida. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho que me aconteceu, para que fosse dado a entender todas as suas igrejas o que será por daqui adiante, para pastores, pastoras e qualquer governante da justiça do Evangelho. Mas eu quero que preste muita atenção em todas as informações que eu vou trazer aqui, em cada detalhe, de itens por itens, do sonho que me aconteceu, para que não escape nenhuma informação pelo qual você entenderá o porquê desse projeto AFUP. Que Deus te abençoe e te dê entendimento pelo que seguirá por daqui em diante. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho. Estava eu em sono e me levou o Senhor em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra. E percebendo eu lá de cima, eu via milhares e milhares de pés de frutas, todos eles carregados de fruta. Notando eu que em minha frente, ainda em sua distância, percebia cada uma delas em seus lugares, que não me confundia a vista. Então, meus amados, a interpretação desses pés de frutas hoje significa as nações. E percebendo eu que, olhando para aquelas árvores, todas elas mantinham carregadas de frutas, cada uma em seus devidos lugares. Essas frutas, pelo qual eu via dentro daquelas árvores, significa hoje as igrejas que estão ali dentro daquelas nações. E o interessante é que quando eu olhava para aquelas árvores, todas elas carregadas de fruto, percebia que cada fruta se mantinha em suas cores diferentes, cores que eu nunca antes havia visto pelas diversidades que se encontrava ali. Aquelas cores diferentes pelo qual eu percebia dos frutos daquelas árvores significa hoje igrejas intercongregacionais,
igrejas de todo tipo de pensamento e filosofia da nossa instituição cristã. Estava eu com o cesto em mão, querendo eu colher todos aqueles frutos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora, o Senhor me tocou e disse que não deveria colher aqueles frutos até que seja dado tempo, dia e momento, para que eu fizesse tal coisa. Então, a interpretação deste cesto significa hoje o projeto AFUP, pelo qual está a entender, pelo qual foi dito por esse projeto desde o início. E que Deus te abençoe por tudo que prosseguirá por daqui em diante através desse projeto. E entenda cada detalhe, porque todos eles será importante para levar a verdadeira palavra da salvação, virtude a todas as nações, povos e línguas, pelo qual determinará esse projeto aqui. Que Deus te abençoe pelo que prosseguirá aqui. Observações. O que vamos anunciar agora são 12 méritos de projetos sociais que será a iniciativa da FUP, segundo o que o Senhor me estabeleceu. Mas há outras diversidade de ações que deverá ser autentificado, mas é necessário que se cumpre as 12 eminentes. E por aí, através da ação filantrópica da União Participativa, o Senhor tomará direção para a unanimidade para o maior congresso já conhecido até então. Seguindo para os conhecimentos. Nosso primeiro alvo é levar salvação em modelo de arte através da função do teatro. Todo mundo sabe que uma peça de teatro é algo ilustrativo para basear situações adversas da vida. E pela visão da FUP, isso não é algo perplexo para a sua realidade. Jovens o bastante temos nas igrejas que já sabem como empreender essas habilidades. E sabemos que teatro traz, em virtude de apresentação, um bom público, tanto como cristão ou seculares, desde quando pode-se ter um bom instrumento para tais eventos. E na visão desse projeto, podemos ser mais objetivo que possamos imaginar. Vamos trazer uma pequena ilustração para essa extinta função. Exemplo, uma carreta com todos os sistemas de tecnologia com uma boa iluminação de palco. Um som bem arquitetado para apresentação de louvores. Um sistema de baú hidráulico removido para expansão de palco, para apresentação de teatro, louvores e finalizando uma pregação sobre a peça definida, sobre a ilustração do teatro apresentado. E juntamente com esse trio elétrico, personalizado como palco para peças teatrais, um ônibus em formato de quarto e cozinha para viagens de longa distância, para eventos itinerantes, estabelecendo então essa obra de evangelização missionária. Mas isso é apenas uma unidade temporária, na visão de se multiplicar suas atividades em pouco tempo possível, porque o fim já está determinado. Lembrando, esse projeto é uma autoridade designada pelo Senhor. Lembrando que eu vi essa obra pelo sonho que me aconteceu. O Senhor me inspirou esse projeto em todas as suas medidas. Não sou eu o criador desse projeto. Essa obra é uma profecia que está no ar. Você pode avaliar pela sua própria razão, até mesmo por essa magnitude. A FUP será próspera como nunca outra já tivesse existido. Esse é o projeto 1, seguindo para os próximos. Projeto 2. Igrejas sobre rodas e itinerantes. Sabemos que nos dias de hoje, abrir igrejas em locais desconhecidos é muito provável que há certa discriminação. Até mesmo pelo fator de não sermos muito donativos e o pior, de não termos bons testemunhos em conceito de irmandades.
e como os bons, prudentes veteranos da fé. Paulo afirma isso em Tito, no capítulo 1, no versículo 12. Eu acho que todo mundo já conhece esse versículo, mas vamos ler novamente. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. É certo que, se observar essa mensagem aí no passado, não estamos muito diferente nos dias de hoje. Mas eu acredito que podemos mudar essa situação. Mas também não vamos deixar de ser leigo com a realidade da corruptibilidade que declina a nossa moralidade social por alguns fatores que aconteceu em nome de nossa cristandade. Então, por que não ter uma equipe de casais que trabalha em prol desse objetivo, que visita pessoas carentes e sonda algumas necessidades básicas para que o evangélico seja mais sutil em sua confiança? Para isso, teremos o suporte do Projeto 3, que conhecerás em seguida, que vai trazer recurso para esse Projeto 2. Para que levamos o Evangelho móvel em todos os lugares de difícil acesso, com mais recursos e assistências básicas, para que não só sejamos pregadores, e sim levando salvação em virtude de generosidade. E como podemos elaborar essas igrejas sobre roda? E como podemos ser uma igreja bem convidativa? A tecnologia se desenvolve, e sabendo que nos dias de hoje, as empresas de transporte coletivo, a cada de 10 em 10 anos, é obrigado a fazer inovações de suas frotas. Então, se torna inútil esses ônibus para seguir suas funções. Então, por que não comprar uma pequena frota, fazendo um acordo com eles, para improvisar a igreja sobre rodas? E por que também não levantar essa equipe de casais que servem para essa função como trabalhadores missionários? Lembrando, como falei, podemos visitar casas e, sem que essas pessoas percebam, fazendo ali uma pequena expensão para uma alta ajuda, para que ganhamos confiança através da caridade. E assim, acolher essas pessoas aos poucos, para que elas se sentem confiantes pelo nosso trabalho e automaticamente leva esse nosso conhecimento para outros que ainda não conheçam, para que assim estabeleça a caridade pelo nosso próprio desempenho. E sem contar que isso enriquece a nossa imagem. E seguindo para o ônibus sobre roda, podemos estabelecer ali sobre ele um cinema, para que possamos levar filmes bíblicos e outros baseados em fatos reais, para que simultaneamente pregamos e levamos atrações para entretenimento espiritual. Amados, tudo isso é possível se crermos que essa obra é capaz para isso, mas isso, para acontecer, depende da nossa fé. Sem fé, não há argumento para esse desenvolvimento. Espero que você tenha observado esta mensagem desse Projeto 2 para que ele possa levar grande entretenimento para muitas pessoas através das nossas obras e generosidade, que será a nossa maior prioridade desse projeto, a FUP. Obrigado por atenção e vamos seguir para o Projeto 3. Projeto 3. Recaptações de donativos. Preste atenção nesse projeto de donativos sociais. Mas antes, vou trazer um pequeno exemplo. As guerras, desastres naturais, como terremotos, chuvas, entre outros, escassez social, são peças de desconforto para a nossa consciência moral e social, cristamente falando. São problemas que muitas vezes caem sobre a política, por ser o fundo de contribuição nacional ou internacional de taxa de imposto que paga a cada cidadão territorialmente falando. Agora voltando para nós, cadê uma obra cristã que se expõe à notoriedade em benefício de alta ajuda humanitária? Em situações que aqui há diversas naturezas, engloba casos caóticos como esses aqui mencionados. E por que não temos em nível de um alto poder de ajuda um centro logístico que armazena diversa sustentabilidade
para situações como essas aqui mencionadas, para benefício de humanidade em trabalho social? Como se exemplo, por exemplo, grupos filantrópicos como Cruz Vermelha, Unicef, Médicos Sem Fronteiras e entre outros. A FUP aqui, com a sua visão de restauração e prevenção de situações como essas aqui, se organizará para tais acontecimentos. Então, através desta união, podemos armazenar e logisticar não só para esses fatores, mas em outras complexidades, como por exemplo, uma central de logística para todas as doações e arrecadações, para cada um em seu distinto projeto social, e assim estabelecendo um mega galpão para acomodar qualquer produto doado para benefícios sociais, que seja de qualquer cidade ou estado. Controlamos o produto alimentar de um lado e produtos em geral do outro. Então, a partir daí, faremos um apelo de doações de qualquer coisa que seja: roupas de bom estado, panelas em gerais, eletrodomésticos em gerais e móveis de qualquer natureza para tais necessitados. Então, meus amados, podemos entender que dinheiro não é o nosso obstáculo. Uma doação, no poder de finanças, pode construir uma cidade, desde moradia até trabalho. Nós não vamos mudar este mundo porque já está determinado o seu fim, mas podemos resolver o problema que ainda vive entre nós, a desunião. Diz um ditado antigo: a união faz a força, e isso é puramente verdade. Embora também Deus, desde o princípio, quis colocar o seu povo unido, embora os nossos conceitos e pensamentos entraram em contravenção a esse desejo. Hoje, a FUP está aqui para fazer a mudança, e essa mudança pode reconstitucionalizar todos esses processos que a gente está conhecendo aqui. E vamos entender que para mudar as coisas, primeiramente temos que mudar as nossas opiniões. E se nossas opiniões talvez esteja diferente do que vive a realidade hoje, é porque realmente estamos em contravenção de costume pela humanidade. Então eu quero que você tire conclusões desse projeto 3 e entenda que ele está aqui para beneficiar aqueles que mais precisam. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer ajudar, mas elas precisam entrar dentro de um projeto que ela se sente confiante. E a partir daí, não só como ela vai beneficiar, como também vai fazer muito mais do que um benefício. É só você participar desta obra e entender que o objetivo dela é Deus querer fazer uma restauração entre nós, começando pelo projeto da FUP. Que Deus esteja contigo dentro dessas razões. Projeto 4. Saúde itinerante móvel. Bem, meus amados, hoje em dia há tantos problemas que existem, e muitos deles em situações críticas a passos de morte. E muitas das vezes, por não haver recurso ou estabilidade financeira para quem necessita. Por exemplo, tratamentos caros e remédios de autocontrole, que às vezes fica muito caro para quem tem um pequeno salário ou muitas vezes nem salário tem. Hoje, há muitas doenças que deveriam ser remediadas, como câncer, desnutrição, obesidade, pressão cardíaca e tantas outras complexidades clínicas. Mas isso não pode prevalecer porque é uma situação de alto custo para quem muitas vezes nem tem por onde tirar. A política faz o seu papel, mas ela não abrange todo o esférico, como zonas rurais, vilarejos e lugares de extremo acesso. Então, por que não criar uma alta clínica móvel com todos esses recursos? Talvez seja difícil pensar nesse projeto, porque a ferida ainda não o tocou e a escassez ainda não pressionou. A FUP também, meus amados, deseja levar essa compaixão e misericórdia para muitos que necessitam nesse momento. Se você não entende o sentimento dessa união, amado, me perdoe, não conhece o amor de Cristo e a caridade que se manifesta aqui. Eu vejo os noticiários de guerras, fomes e outras crises da humanidade, minhas lágrimas emergem rápidas em meus olhos e meu coração cai em pacto de sofrimento.
Temos muitas igrejas que querem levar práticas na medida do possível, mas nem todas conseguem alcançar o topo, embora é uma missão impossível nos dias de hoje. Mas quando olhamos o dia a dia e avaliamos o noticiário, tenho vergonha e revolta como estamos deficientes com projetos sociais. Não temos projeto de humanidade como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Unicef, entre outros projetos sociais. E olha, que pregamos um Cristo único, um só Deus, e o pior que vivemos uma sociedade que enriquece cada dia mais em busca de capitalismo, mas o evangélico fica mais crítico e incoerente para quem ainda não conheceu através das nossas próprias incompetências. Será que estamos certo ou errado? Será que estou aqui por uma utopia ou será que Deus está usando uma pedra insignificante para dizer alguma coisa? Será que o meu depoimento aqui é para ser uma fonte pejorativa ou pode ser um grito de justiça? Uma coisa é certa, não somos unidos. Isso diz tudo porque estamos vivendo esta realidade de desigualdade entre nós, irmãos e seres humanos. Amado, é muito difícil hoje concluir todas essas necessidades porque a gente às vezes não estamos por perto de uma situação que grita por um apelo de justiça. Eu sei porque algum tempo atrás eu encontrei um homem que ele tomava um remédio de controle que custava cada pílula R$125 e ele tinha que tomar uma pílula por dia. Ele não tinha uma aposentadoria, recebia uma pequena ajuda de uma associação evangélica que não podia ajudar tanto porque não cabia àquela comunidade. Ele conseguiu ganhar um pouco desse remédio através da saúde pública. Conseguiu só um pouco, mas ele tinha que deixar de tomar os remédios diários, pulando de 2 em 2 dias para conseguir manter aquele pouco tratamento. Isso por quê? Porque hoje nós não temos uma sociedade que nos assegura dessas situações de escassez que das muitas vezes pega muito desprevenido. Por isso que esse projeto está aqui, para levantar essa Constituição, para revalorizar as nossas vidas, não só pelo motivo da nossa saúde, mas em busca da salvação. Que Deus abençoe a sua vida por esse projeto, em nome de Jesus, pela sua compreensão. Projeto 5. Unanimidade política, essência e poder, ordem e progresso. Um projeto ou qualquer instituição filantrópica tem por legitimidade os seus passos pela lei. É certo que política e instituição social seguem caminhos bem diferentes, mesmo que pareça ser quase de um mesmo grupo. Mas entendemos que política, em sua realidade, não é democracia como devera ser. Um político é democrático público quando há decorrência de campanha. Depois, sendo parlamentar, se torna autocrático. Isso é, pela própria diversidade que vive a oposição, os projetos cogitados para a democracia caem em desistência, ficando em ofícios pela própria guerra entre poderes e oposições que decorrem pelo mandato de cada parlamento. Então, quando teremos uma política em unanimidade pela paz social e que empreende para a democracia? Bem, assim pela desordem que autentifica hoje, nunca alcançaremos uma política honesta. E qual é o objetivo da FUP na política então? Lembrando que ela será uma instituição de valores para a espiritualidade, que correrá entre sociedade e nações. Ela será um conceito de entendimento que cobrirá problemas que se não notava igrejas ou política. Mas com a força que ela predominará, ganhará poder e autoridade sem que haja apelo para se unir a essa união. E com seu poder ganhará espaço no governo político até que se cumpre o fim da colheita de todas essas profecias. E depois de um breve tempo, o reino da FUP perderá para a última profecia,
o Anticristo. Então, podemos entender que essa obra é a precedência do Anticristo, missão que se deve cumprir para o reino da besta. Mas até que lá chegamos, devemos ser astutos em todas as esferas que produzem riqueza e poder, porque esse propósito será grande como o mar e forte como o trovão. Então, podemos nomear aquele que a união designar a qualquer cargo público, desde pequeno, municipal, até o grande federal. Bem-aventurados que se dispõem a esse desígnio, para que se cumpra o propósito do Senhor por todo esse projeto. Esse é o projeto 5. Projeto 6. Empreendimento para moradores de ruas. Hoje em dia, todos se preocupam com a insanidade de nossa sociedade pública, ainda mais com moradores de ruas que são dependentes de substâncias químicas e outras ansiedades. Política e religião e outros grupos sociais, cada um se dispõe da maneira que cabe, mas o desejo de empreender algo fundamental para essa sociedade carente e dependente de drogas químicas e outras substâncias não aplica apenas de levar comida ou uma palavra ligeira, que ali fica à sorte de cada um vencer sozinho pelas situações dramáticas que se encontra. Uma substância química não é diferente de um hábito de pornografia, cigarro ou outra bebida qualquer. Tudo tem a sua objeção, que das muitas vezes não omite a abstinência. E como podemos elaborar algo para esses, que das muitas vezes têm até vontade de renunciar a tais situações, mas as forças são mínimas para tamanhas batalhas? A FUP tem uma solução, mas o custo dessa missão pode gerar altos valores. Mas acreditamos que o Senhor sabe de todas as coisas e Ele nos orienta por aqui. Não adianta um centro de recuperação que espreme a tantos dependentes químicos e pressiona uma alta psicologia ou um tratamento homeopático seja a ferramenta certa. Quando o problema devasta toda a mente, há dois caminhos: entrega total ou finalizando a morte. Mas a FUP, pelo poder do Espírito Santo, vai trazer uma visão que é mais eficaz do que esses mencionados ou já conhecido. Terapia e espiritualidade em recursos de natureza. Bem, o que precisamos é que uma vida seja salva e liberta. Então, podemos empreender uma fazenda com todos os recursos para esses, que ali aprimoramos de tudo um pouco, desde agricultura, oficinas de várias naturezas, culinárias, produções de peixes, agrodoleites e derivações de laticínias, hortaliças e tantas outras coisas que não dá para mencionar aqui. O mais importante aqui é que uma vida seja salva e liberta e reconstituída. E ali podemos construir uma cidade em complexidade de uma fazenda, não para tirar aproveito desses, mas sim para deixar que ele se encontre através da terapia na natureza para descobrir a personalidade real. E ali, ao mesmo tempo, em todo aquele território, uma caixa acústica para 24 horas para que seja exponenciado louvores, pregações para terapia espiritual em virtude de natureza, onde esses viverão uma fase de reconstituição, onde seus próprios familiares poderão visitar e ao mesmo tempo diversificar o lazer como se estivesse indo para uma roça, com tudo de bom e melhor, onde poderão trazer para suas casas leites e outras delícias que vai produzir os seus entes queridos, que vai aprender com toda a interatividade a cultura daquele local, e sem contar com os passeios de barco que deverá ali ter naquela cidade, para que as pessoas possam diversificar junto com seus entes queridos. Esse é um projeto de visão. E pela fé está determinado para esse desígnio. Que o Senhor te abençoe por tudo que você está ouvindo aqui. Esse é o projeto 6. Vamos seguir para o outro.
Projeto 7. Todo mundo sabe que alimentar moradores de rua é uma boa estratégia para uma palavra ligeira. E uma palavra ligeira é deixar uma mensagem no ar. Esse é o modelo que usamos para levar uma mensagem para esses vulneráveis, principalmente a moradores de rua. Por muitas vezes, deixamos essa mensagem por não ter uma boa razão para acolhê-los, para levá-los em lugares seguros. Então fica a sorte desses, se realmente deverá tomar uma decisão ou talvez pela sua própria fraqueza, continuamente viverá essa vida. Mas vamos ser mais objetivos com uma estratégia que pode edificar a esses inabilitados. Já que temos o projeto 6, que é a fazenda para reabilitação, vamos elaborar um ônibus com uma cozinha sobre roda para alimentação industrial para tais necessitados. Lembrando, meus amados, todos os nossos veículos terá o slogan da marca AFUP, para que a nossa marca seja notório para um bom testemunho. Então, estaremos ali para uma alimentação especial, e com esse ônibus de cozinha ambulante, somaremos com ele outro ônibus como uma igreja móvel, para que ao mesmo tempo alimentamos e edificamos a tais necessitados ou vulneráveis. Melhor dizendo, uma obra dupla. E esse projeto seguirá a escala rotinamente em vários locais de alta ajuda. E pelo poder da união, podemos multiplicar essa obra para todo o mundo, de acordo com o desempenho do nosso progresso. Este é o projeto 7. Projeto 8. Ampliação de uma nova política favorável. Esse projeto é referência do item 5, para especificar com mais integridade o que a FUP pretende com a política em nossa sociedade. Pela fé que nos conduz aos feitos da FUP, entendemos que o seu governo é para todas as nações, mas precisamente iniciando pelo Brasil. E com a união da FUP, podemos criar a nossa própria política pública. Isso é, no decorrer de nosso tempo. Então, com cuidados e especulação, podemos levantar candidato que entende de política e se responsabilize a comprometer com a União, e nomeando a esses afiliar a tal partido para futuras candidaturas, e somaremos pelo menos 5 ou mais afiliados para alcançar o mais número possível de candidatura, para almejar o mais possível número de cadeira, e tentar o mais peso de voto para que a legenda seja bem consistente em números para que ganhamos força no parlamento. Isso começa por campanhas municipal, seguindo para estágio estadual e, enfim, até o topo da presidência a nível federal. Todos juntos com a União, poderemos muito mais. Sabemos que política, como eu disse, e novamente voltaria a dizer, com ela conseguiríamos alcançar muito mais objetivo, porque sem a política limitamos os nossos passos e com ela teremos mais abertura para qualquer objeção. Esse projeto é ter integridade em todas as áreas, entre relação e sociedade e política. Juntamente com isso, poderemos ser mais óbvio e potencial em qualquer objetivo. Que Deus abençoe a nossa virtude através desse projeto que vem pela potencialidade que gera a FUP. Que o Senhor te abençoe continuamente pelo discernimento que está sendo levantado aqui. Projeto 9. Empreendimento cooperativo para todas as gestões comerciais de todo o esférico evangélico. Tudo que se vê, compra ou vende tem seus preços e suas próprias autonomias. Mas entre consumidores e comerciantes, há concorrências e disputas comerciais pelas suas próprias tabelas. A FUP e seu pensamento de desenvolvimento pela união participativo e colaboradores estabelece entre comerciantes de todo o esférico evangélico a uma assembleia que destacará a todos para uma organização comerciais para uma cooperativa de reconstituir o preço justo, onde
todos os comerciantes de praças em gerais, sendo esses de vendas de roupas, alimentos, eletrônicos, indústrias em gerais, clínicas em gerais e tantos outros que não dá para mencionar aqui, que se compra ou vende para se unir a esse projeto cooperativo de uma tabela de um preço justo, onde esse se identificará com o selo da FUP, que se destacará o seu comércio e com todas as suas virtudes pela própria publicidade da FUP, que a FUP renomeará através desta união. Esse projeto é uma consciência de orientar a todos os cristãos que, sem alternativa de compra ou venda, pagam por preço sem acordo de valor real pela inconsciência da tabela injusta que vive hoje. Sendo assim, levaremos a todo total confiança de uma verdadeira tabela justa. O que esse projeto quer é levar honestidade e senso a todas as culturas para uma vida bem melhor que se vive hoje, e sem burocracia, porque autocracia aqui é a abominação ao Senhor. Bem, meus amados, esse projeto que está trazendo esta visão, ele quer deixar isso claro, que isso será para o futuro desse próprio desenvolvimento do projeto. Mas se é ou não uma boa ideia, o que é mais importante é que unificaremos nossos preços e assim enviaremos as pessoas a tais direções que oferece a verdadeira tabela justa. E sem precedentes, com certeza, levaremos a esses comércios um público bem maior que se vê hoje, pela visão e desenvolvimento que a FUP vai destacar a partir daí então. Que Deus abençoe o seu discernimento por esta visão. Projeto 10. Cultura e esporte. Quando foi dito que política deve ser a nossa aliada, certamente para pensar em cultura de esporte e principalmente quando o assunto é empreendimento para a juventude, a política também se preocupa. Mas o problema não é o investimento, e sim como podemos ser útil para a nossa juventude de hoje. Muitas das vezes, cidade ou comunidades de periferias ou municípios de poucos recursos tenta levar educação de esporte e atratividade para a nossa juventude. De uma forma ou de outra, uma das coisas que mais leva à atratividade popular hoje em dia é o esporte. Por esse objetivo de entretenimento ao jovem, a FUP proporciona uma engenharia sobre este mérito, com o pensamento de criar uma infraestrutura para o polo esportivo, que será uma meta também da FUP. Com o polo esportivo, criaremos várias atrações de esporte para não perder os jovens e adolescentes para drogas ou outras ansiedades. Com esse projeto de esporte, multiplicaremos isso na medida de nossa própria economia em todos os lugares de extrema necessidade. Com esse projeto, de cada propriedade física de esporte, seja de vôlei, basquete, skate e outras atividades, formaremos os nossos próprios profissionais para a própria instituição, a FUP. Ou seja, não vamos deixar que eles andam longe, como um jogador oficial de um clube grande, mas que ele seja apenas a atratividade popular para a nossa sociedade. Aqui geraremos eventos de campeonatos para concorrência de troféus. E nesses campeonatos levantaremos ingressos motivacionais para arrecadações que deverá assalariar a esses profissionais. E assim motivará outros jovens a participar desses eventos de esporte. É certo que isso não é para enriquecer a tais atletas, mas é um princípio de levar o resgate e tentar buscar a muitos que não têm o que fazer neste momento. É lógico que um instrutor de tal atividade seja um bom cristão para apoiar o evangélico a tais atletas. Bem, esse projeto é complexo, mas tudo que deve ser criado aqui terá uma assembleia para entender sobre o assunto. O importante é vitalizar aqui a palavra da eternidade. O que precisamos para agir é simplesmente união, e sem isso o futuro não há argumento.
Projeto 12. Ajuda para refugiados de guerra. Senhoras e senhores, não é natural que enquanto estamos nós de um lado, como efeito colateral pela paz, do outro lado, apoiadores de guerra, e no centro, as devastações de comunidade sendo destruída por bombas que semeiam aviões e drones de alta tecnologia em meio à chama de fogos, cidadãos que não têm nada a ver com isso. E o pior de tudo, não é as comunidades desaparecendo em meio cinzas em entulho. O mais preocupante é, onde se leva uma família, onde ontem tinha tudo e hoje já não tem mais nada? Por onde começar uma família sabendo que leva tempo para construí-la? Que dignidade tem um homem com seus filhos sem um teto para morar com sua esposa? Pois é, será que somos culpados pela tragédia ou estamos em um estágio de precaução pela vida? Será justo viver, de um lado, a nossa fartura e estabilidade, enquanto do outro lado a injustiça da nossa falta de precaução, sabendo que guerra é um problema da diplomacia do egoísmo e da esterilidade irracional? Bem, isso é uma profecia que deve se cumprir, nada a contradizer. Pelo contrário, ser apenas hospitaleiros a tais vulneráveis, como diz a palavra do Senhor. A FUP, pelo seu denominante espírito de união e precautivos nas circunstâncias, quer agir com tais situações, não só pelo seu próprio empenho. Na medida que cada dia sua força cresce como uma tempestade, seremos no futuro uma constituição poderosa. Poderemos garantir apoio internacional em fórum da União Filantrópica Mundial em busca de ressocialização pela cidadania da humanidade. E justamente com os nossos projetos estaremos em plenário de política filantrópica para questionar novas civilizações, que nos importa a tais refugiados das complexidades de guerra, estabelecendo uma sociedade de habitação para esses refugiados, com uma terra que pode produzir e gerar empreendimento tanto como comercial, tecnológico e para a agricultura. Bem, isso é uma missão bilionária, mas se temos a quem pode contribuir, não digo com propriedade particular, deu apenas ser um escolarizado de 4º ano primário. Não nego os meus 45 anos de experiência e sabedoria, de ser um homem criativo. Posso dizer que seja um desses motivos que o Senhor me impôs a tamanha designação. Muito bem, senhoras e senhores, cooperadores da Justiça Eterna. E como foi visto aí, há 12 projetos que apontam para o futuro, grandes meritizações para aqueles que ainda não tiveram a mesma sorte que tivemos. Todos esses projetos foi inspirado pelo Espírito Santo e permitido pela minha narração. É aquilo que já deveria ter sido elaborado se não fosse a nossa desunião, que engloba a nossa integridade moral e cristã socialmente falando. Hoje, somos unidos pela fé, porque ainda temos a palavra da salvação que nos orienta, mas desunidos pela irracionalidade social. A verdade é que o Senhor viu e alcançou em sua benevolência a sua compaixão entre nós. Por esse projeto, que intelectualmente subsistirá o que ainda não conseguimos fazer. E se não te alcançou essa caridade e não a compreendeu, talvez seja ainda a incredulidade que fala por ti. Consultar a misericórdia do Senhor por essa misericórdia do projeto AFUP é levar para Deus um prato cheio de questionamento com um dos maiores ingredientes, como mediocridade, insatisfação e procrastinação, para ter motivo e razões para que você possa escapar dessas responsabilidades que lhe impôs a esta orientação. As guerras, as desigualdades, a pobreza, a insanidade social, a rivalidade religiosa,
etnia filosóficas, fé e senso, se misturam na prepotência da mente e se destaca como está a nossa realidade de hoje. Uma sociedade crítica e desintemperada pelo bem maior que é a vida. Será que estamos honestos com a caridade, como diz 1 Coríntios 13? O que é o amor? A verdade da vida real não condiz com o que vivemos agora. Eu selo essas palavras pelo Espírito Santo, pelo qual está sendo avaliado por esse projeto entre nós pelo poder da FUP. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, concebido por esta ação. Compartilhar esse vídeo é entender que tudo tem que mudar, começando pelas nossas igrejas, que também faz parte de nossa sociedade como uma organização, pelo progresso e desenvolvimento para um futuro de união e mais melhorias em todas as áreas de todo o Brasil e mundo.